Multilateralismo é um conceito do direito internacional, das relações internacionais, que pressupõe que as tomadas de decisões sobre política e economia sejam de forma coletiva, que vários países participem dessas decisões. Sinal dos tempos modernos, quem diria que a China seria uma defensora do multilateralismo e os Estados Unidos não. Estamos aqui com o embaixador José Vicente Sá Pimentel para tentar entender, nos ajudar a decifrar esses nossos tempos. Um fio da meada, embaixador, poderia ser as viagens internacionais do presidente Lula e o que elas significam nesse contexto. Ele esteve no funeral do Papa Francisco, esteve no Japão com o primeiro-ministro japonês, esteve no Vietnã com o presidente Xi Jinping na China e, por fim, esteve no funeral do ex-presidente Pepe Mujica. Embaixador, o que significa esse cenário internacional que nós vivemos? É uma pergunta muito boa, que vai ao cerne das relações internacionais dos nossos dias, né? Mas, para explicar o meu ponto de vista, é necessário voltar um pouco atrás para o início do século XX, em que o mundo estava atolado em questões terríveis, como a Primeira Guerra Mundial, seguida da crise de 29, por sua vez seguida da Segunda Grande Guerra, destruição, milhões de mortos. E é nesse momento que se sentam à mesa as lideranças mundiais para passar a limpo o sistema de segurança que já havia naquele momento, o sistema da Liga das Nações, e criam a Organização das Nações Unidas. Essa organização é baseada em regras e tem dois objetivos fundamentais, né? Evitar a eclosão de um novo conflito de proporções mundiais e gerar prosperidade a partir de regras previsíveis, seja no comércio, seja nas relações econômicas internacionais em geral. A coisa funcionou, são 80 anos sem nenhuma guerra mundial e com uma prosperidade que nunca houve no passado do mundo, né? Os Estados Unidos foram os grandes beneficiários desse sistema, do qual eles eram os garantes, e faziam tudo para manter as regras do jogo, e foi assim que amealharam, né, um PIB que hoje é da ordem de 30 trilhões de dólares, né? Agora, muitos países aprenderam a lidar com as regras do jogo, e um deles foi a China. Embora a China hoje tenha um PIB de 18 trilhões, ela está crescendo muito, se apresentando como uma possível ameaça aos Estados Unidos. Nessa hora, os americanos elegem um cidadão que, como se fosse o dono da bola de um jogo de criança, ele diz que não, desse jeito não quero mais, não gostei das regras, a bola é minha, vou embora. E quer acabar com o jogo multilateral, né? Isso aí, para um país como o Brasil, que também aprendeu a jogar, aprendeu as regras do jogo, tem algumas desvantagens. E o que é o Brasil, né? Precisamos parar, porque tem gente que fala muito mal do Brasil, que, enfim, está tudo errado, etc. Mas é o tal negócio, né? Essas coisas têm que se ver de uma maneira menos emocional, né? O Brasil é o quê? É a 8ª maior economia do mundo. Pela última vez que eu vi, a ONU tinha o quê? 193 países membros, ou seja, há 184 países que geram renda inferior à do Brasil. Não é pouca coisa. O Brasil tem também várias áreas de excelência, uma das quais é a diplomacia. Essa diplomacia, que conhece as regras do jogo, quer jogar, quer fazer com que as regras sejam bem jogadas para que os defeitos que a ONU certamente tem sejam corrigidos. Nós queremos melhorar o sistema, nós queremos aperfeiçoar as regras e não acabar com elas, porque não tem interesse para o resto do mundo, né? Muito bem. Nessa posição do Brasil, nós amealhamos o respeito de muita gente. Haja vista a agenda atual da diplomacia brasileira. Como você disse, nós fomos ao Japão, negociamos um acordo importantíssimo lá, fomos ao Vietnã, o que demonstra também a amplitude, né, dos interesses econômico-comerciais brasileiros. Depois fomos
convidados ao velório do Papa Francisco, a que comparecemos, evidentemente, tínhamos que ir, até porque somos a maior nação católica do mundo, e dali fomos também convidados, comparecemos ao dia da vitória sobre a Alemanha nazista na Rússia, que é o maior feriado, a maior data, a data nacional russa, né? Bom, aí por aí a gente vê que nós estamos cumprindo o papel que nos toca, porque, inclusive, nós somos, no momento, os presidentes do BRICS, e a Rússia é um dos principais países integrantes do BRICS. Mas tem gente que acha que não devia ir na Rússia. Como não? Fomos e não criamos nenhum tipo de constrangimento para nós. Pelo contrário, fomos lá para defender com toda a calma e com toda a capacidade diplomática que nós temos. Fomos lá para dizer que o nosso ponto de vista com relação a esse conflito terrível da guerra da Ucrânia é que ele deve ser concluído com negociações bilaterais, com negociação entre russos e ucranianos. Essa é a nossa posição, é simples assim, e não tem mal nenhum em você dizer isso para ambos os lados, né? Daí saímos para ir à China, quinto encontro entre os presidentes Lula e Xi Jinping. Não é pouca coisa. E muito se ganha ao estabelecer esse tipo de vínculo, né? E nós temos, em seguida, a visita do presidente Lula ao velório, mais um velório, dessa vez, do presidente José Mujica, né, do Uruguai, que também é uma coisa importante de fazer, além da amizade pessoal, né, que é um gesto importante para com um país muito próximo a nós, um país do Mercosul. Então, nós estamos jogando as regras. As regras os Estados Unidos estão querendo abrir mão dessas regras, saindo constantemente de várias organizações multilaterais, abandonando espaços que ele não deveria, a meu ver, abandonar, como se isso fosse acabar com essas organizações todas. Eu acho que é uma aposta em que eu não faria essa aposta. Eu acho que o resto do mundo tem interesse em manter o sistema multilateral, o resto do mundo tem interesse em impedir que um país só comande tudo, dê as cartas e faça o que quer, de maneira que esse é o momento que nós temos nas relações internacionais. E é um momento para ter muito cuidado, para ter muita sabedoria, para ter muito discernimento naquilo que nós vamos fazer, mas é isso, é preciso seguir adiante, é preciso continuar implementando as regras diplomáticas que nós aprendemos muito bem.